Melhor É esperar, isso tem aí, meu pouca filho. gente ainda. Não, minha aula é de 8 às 9. Não, não posso, entendeu? Bem, vamos lá. Vamos lá, Associação de Registores. A gente já viu o que é um resistor, a gente já viu a primeira lei de Ohm, e a primeira lei de Ohm diz que a resistência de um resistor é a relação entre a voltagem e a corrente, ou seja, quanto mais voltagem você precisa para passar determinada corrente, maior é a resistência, e ele é representado por um caminho de rato assim, né? E aqui você tem uma resistência e você vai ter uma corrente. Ora, quando você tem uma corrente, você tem uma DDP, que vai do maior potencial, isso aqui é um I, tá? Que vai do maior potencial para o. Deixa eu desenhar esse jeitinho, peraí. Deixa eu desenhar aqui embaixo. É porque essa caneta tem um limite de. Aqui você tem uma corrente que vai do maior potencial para o menor potencial, sempre. Porque o resistor é um circuito passivo. O que significa um circuito passivo? Ele está ali para consumir energia, para às vezes para acender a luz e tal, mas agora eu não quero mais nem colocar só isso. Ele vai só para dissipar energia sob forma de calor, tá? Porque quando a gente vai ver receptores, a gente vai ver o liquidificador para que serve, o micro-ondas para que serve, vão ser receptores. Então, o camarada vai passar corrente elétrica, mas para fazer alguma coisa. O resistor não faz nada a não ser gastar energia, tá? Ou seja, transformar a corrente elétrica no efeito Joule, que a gente chama que é esquentar. Então, é isso daí. Então, quanto maior a resistência, maior eu tenho que ter a diferença de potencial V. O V vai ser o trabalho que eu gasto para passar a carga, e a corrente elétrica é o número de cargas que passam pelo tempo. Bom, isso daí tudinho você já viu. E potência elétrica, a gente já viu que essa carga que está passando no circuito é a mesma carga da corrente, é a mesma carga do potencial. Potência é trabalho sobre tempo, então, no trabalho sobre tempo eu posso botar V vezes I, porque trabalho sobre carga vezes carga sobre tempo, carga corta com carga, você vai ter trabalho sobre tempo, que é potência V vezes I. Lógico que você vai ter que ter, você pode ter variantes aqui, né? No lugar esse I, você pode passar para cá multiplicando, então você tem que a voltagem é a resistência vezes a corrente, o que vai te dar um gráfico linear, tá? Se o resistor é ômico, se o resistor é ômico, ele vai obedecer, pode ser menos inclinado, pode ser mais inclinado, que seja, vamos botar uma inclinação qualquer aqui, tá? Mas vai ser a correspondência entre o cateto oposto, que é a V, e o cateto adjacente, que é o I. V sobre I vai ser exatamente essa inclinação aqui dessa reta, vai ser nosso R, tá? Então, você tem que V igual a RI. Então, aqui nessa fórmula, no lugar de V, você pode botar RI. Então, a potência fica igual a R vezes I, que é V, vezes I. I vezes I é I ao quadrado. Então, potência você pode escrever como R vezes I ao quadrado. Da mesma forma, você também pode escrever que I, veja só, dessa mesma coisa, eu vou botar esse I aqui para cima e vou jogar esse R aqui para baixo, tá? Então, eu posso escrever que I é igual a V sobre R, né? É tudo a mesma equação, tá, gente? Eu não preciso decorar. É a mesma equação. No lugar de I, desse I aqui, eu posso botar V sobre R. Então, a potência também pode botar V vezes V sobre R. Né? V sobre R. E, obviamente, V vezes V é V ao quadrado, fica V ao quadrado sobre R. Tá? Isso daqui é outra equação. Mas tudo é a mesma equação, tá? Eu só preciso saber dessa e dessa aqui. Tá? Bem, dito isso, agora é o seguinte: vamos ver dois tipos de associações. A mais fácil aqui, que vocês pegam com muito mais facilidade, que é a associação em série. Então, vamos botar aqui a associação em série, vou botar só série. Você tem no livro lá, tá? Mas vocês vão ter preguiça de ler no livro, porque o livro está muito comprido. Eu vou colocar sempre três resistores, mas você pode botar infinitos resistores,
Pode botar no mínimo 2, né? E é uma associação, você não vai botar somente um resistor, né? Deixa eu ver se tem alguém chamando. Gente, me avisa aí se tiver alguém pedindo para entrar, tá? Deixa eu ver aqui. Estamos com 25 alunos. Bem, a associação em série, você vai colocar, eu vou chamar resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Aqui é R1, R2 e R3. Agora, eu queria que você pensasse comigo. Se você tem uma corrente elétrica passando, o que é que esses três resistores têm em comum? Pensa comigo. Esses três resistores, o que eles têm em comum é a mesma corrente elétrica, porque a corrente elétrica que está passando no resistor 1 é a mesma corrente elétrica que está passando no resistor 2, é a mesma corrente elétrica que está passando no resistor 3. Tá certo? Pronto. Então, não tem como cargas elétricas estarem aqui paradas ou congestionadas aqui. Não tem. Ela está atravessando, atravessa esse, a quantidade por segundo I é igual a Q sobre ΔT. Q sobre ΔT no R1 é igual a Q sobre ΔT no R2, que é o Q sobre ΔT no R3. A quantidade de cargas por segundo que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2, é a mesma que passa no resistor 3. Muito bem. Para eu forçar essa corrente a andar, eu tenho que ter um desnível, eu tenho que ter um V, eu tenho que ter uma queda de tensão. Então, você vai ter uma queda de tensão total, tá certo? Uma queda de tensão total que está fazendo o circuito todo fazer esses elétrons andarem. Ou seja, você vai ter um U total, tá certo? Vou chamar esse de U total, só para diferenciar o seguinte, vê, cada resistor desse, eu vou colocar aqui em, deixa eu ver, em rosinha, sei lá, essa cor aqui, a rosinha. Cada resistor desse vai ter a sua própria queda de potencial, porque, vê, se você não tiver uma diferença de potencial entre os polos desse resistor, aqui é um polo do resistor, aqui é outro polo. Aqui tem que ter um potencial maior do que aqui, porque senão não está passando a corrente. Tudo bem que essa corrente é igual a essa. Esse I é igual a esse I aqui, é igual, é igual. É a mesma quantidade de corrente elétrica, é a mesma quantidade de cargas elétricas que passa no total do circuito. Mas agora a gente está individualizando, certo? Então vamos pegar agora e colocar em azulzinho o resistor 2. O resistor 2, vê, esse polo é igual a esse. Só que o resistor 2, para ter uma corrente no resistor 2, ele tem que ter um potencial maior aqui e um menor aqui. Ele tem que ter uma corrente aqui. Lógico que essa corrente que está passando aqui é igual à corrente total. A corrente é a quantidade de cargas que passa por segundo. A corrente é a quantidade. As cargas que estão passando em cada resistor desse são todas iguais, tá? Mas tem que ter uma diferença de potencial em cada resistor desse, senão não passa a corrente. Então, cada um tem o seu desnível, tá? Então, você pode pensar numa cachoeira. A cachoeira tem uma queda d'água bem grande, outro tem uma queda d'água menor, outro tem uma queda d'água um pouquinho menor. As diferenças de altura são diferentes, mas a quantidade de carga total, a água que saiu lá de cima é a mesma quantidade de água que vai chegar lá embaixo. É uma analogia parecida com isso aqui. Então, aqui você vai também ter uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica aí aqui vai ser igual à corrente total. Ou seja, a corrente total, o I total é igual ao I que está passando no resistor 1, que é igual ao I que está passando no resistor 2, que é igual ao I que está passando no resistor 3. A corrente é igual, todo mundo vai ser igual. Tá? Agora, a diferença de potencial não, é como a cachoeira. Cada um tem seu próprio desnível. Pode ser que o resistor 3 seja um resistor muito alto. Então, para passar essa corrente, o que é o resistor? O resistor é a relação entre V e I. O I para todo mundo é igual, mas os resistores são diferentes. Então, o V de cada um é diferente, entendeu? O I para todo mundo é igual, esse I é igual.
Então, por exemplo, você tem R1 é igual a V1 sobre I. R2 é igual a V2 sobre I. R3 é igual a V3 sobre I. Todos esses I são iguais. Então, o V, a diferença de potencial que tem em cima de cada resistor desse, é diretamente proporcional à resistência. Porque para passar a mesma corrente, se o resistor for muito grande, tem que ter uma diferença de potencial grande também. Se o resistor for pequeno, a diferença de potencial é pequena para passar, todo mundo está passando a mesma corrente. Tá? Beleza? Então, veja o seguinte: a soma da queda desses desníveis dá o desnível total. Então, esse U aqui que eu coloquei, nada mais vai ser do que V1 mais V2 mais V3, entendeu? Ou seja, a soma das quedas de 1, aqui é V1, aqui é V2, aqui é V3, a soma das quedas em R1, em R2 mais em R3 vai dar a queda total no circuito total, entendeu? O que eu quero é pegar esses três resistores e transformar num resistor equivalente que faça a mesma função, tá? Então vamos ver. Ora, o V, o que é V? A gente viu essa equação aqui. V é igual a R vezes I. Então vamos usá-la, tá? V1 é igual a R1 vezes I. Lembre-se que o I é igual para todo mundo, então vamos colocar somente um I mesmo. Quem é V2? V2 é R2 vezes I. Quem é V3? V3 é R3 vezes I. Ora, eu quero transformar esses três resistores num resistor só, que faça a mesma função. Então, eu quero transformar esse circuito num circuito assim, ó, que eu coloco um resistor aqui, que é o que eu chamo de resistor equivalente, que vai fazer com que passe a mesma corrente que está passando lá, a mesma corrente I aqui. Tá? E lógico que essa diferença de potencial aqui vai ser a diferença de potencial U que eu estou colocando aqui. Tá? Então, você tem aqui ó, que U é igual a V1 mais V2 mais V3. Mas quem é V1? É R1 vezes I. Quem é V2? V2 é R2 vezes I. Quem é V3? V3 é R3 vezes I. Agora, a mágica. A mágica é o seguinte: eu quero substituir por um resistor equivalente. Então, esse U aqui vai ser como? Esse U vai ser o resistor equivalente vezes a corrente, que é igual para todo mundo. Não interessa, essa corrente sempre é igual. Então, eu vou substituir, no lugar de U, eu vou colocar o resistor equivalente, que eu quero calcular, vezes I. Vai ser R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Ora, veja o seguinte, esse I está multiplicando todo mundo, né? Vê, esse I está multiplicando todo mundo, está multiplicando esse cara, está multiplicando todo mundo, né? Eu posso simplesmente simplificar esses I's todinhos aqui, entendeu? Dividir de um lado por outro, todo mundo por I. Então fica, no final das contas, que o resistor equivalente é a soma dos resistores. Acabou. Essa é a associação em série. Tá? Essa é o cálculo da associação em série. Então, eu vou entrar em. Eu vou dar um print aqui, colocar no grupo, mas eu vou dar uma parada para saber se todo mundo entendeu ou se alguém entendeu mais ou menos, por gentileza, faça uma pergunta assim, objetiva, tá? Então, eu gostaria de saber se vocês entenderam como é a associação em série. Ou seja, como é que você pega o resistor equivalente e calcula. Deixa eu voltar aqui, antes de vocês colocarem.
Você tem três resistores que estão ligados em série. O que eles têm em comum é a corrente, porque a corrente que está passando no resistor é a mesma que está passando no outro e é a mesma que está passando no outro. Você tem a diferença total, uma diferença de potencial total aqui, lógico, para passar uma corrente. Mas cada resistor tem a sua relação entre R vezes I. Cada resistor, porque cada resistor é diferente, então o resistor R1 vai ter uma diferença de potencial V1. O resistor R2 vai ter uma diferença de potencial V2. E o resistor R3 vai ter uma diferença de potencial V3. Como é que você calcula? Calcula R vezes I. O potencial V1 é R1 vezes I. V2 é V2 é R2 vezes I. V3 é R3 vezes I. Ora, mais U é a soma da queda dos potenciais. U é V1 mais V2 mais V3. Ora, então U é R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Os I são todos iguais. Eu quero o resistor equivalente. Então, o U, em vez de eu escrever U, eu coloco apenas um resistor, que vai ser equivalente a esses três, mas que vai causar o mesmo efeito, vai deixar passar a mesma corrente. Então, o resistor equivalente vezes a corrente, que é igual para todo mundo, é R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I, porque é a queda em cada um dos resistores. Como esse I é igual para todo mundo, eu chego na equação que o resistor equivalente, a maneira de você calcular o resistor equivalente em série, é a soma dos resistores. Agora, eu gostaria que vocês colocassem, vocês entenderam como é que você calcula o resistor equivalente? Sim. E se caso colocar mais ou menos, por favor, tentem isolar a questão para a gente discutir a dúvida. Vamos lá, gente. Coloquem sim, se vocês entenderam como é que você calcula o resistor equivalente. Por gentileza. Se tiver alguém com mais ou menos, não tem problema, tá? Mas é fácil, não é fácil? É fácil, não tem muito o que fazer, tá? Então, você está entendendo a matéria, é muito fácil, tá? Quer dizer, eu acho que é fácil para vocês, tá? Eu acho, eu tenho a impressão. Mais alguém quer se pronunciar? Repete a última parte, por favor. Ana Vitória, pronto. Beleza, beleza. Vamos lá, Ana Vitória, vamos limpar isso aqui tudinho, tá? Vamos lá, Ana Vitória. É o seguinte, veja. Eu tenho um circuito que eu vou desenhar o circuito de outra forma, tá? O circuito, para funcionar, tem que ter o quê? Uma força eletromotriz, concorda? Eu estou chamando de força eletromotriz. Tem que ter uma bateria, tá? Tem que ter uma bateria para forçar. É isso que eu estou chamando de U. Forçar a corrente a passar, concorda? Só que esse circuito não está tendo somente um resistor, está tendo três resistores. R1, R2 e R3, tá certo? Obrigado por ter colocado, tá? Mais ou menos, porque eu fico muito preocupado quando o pessoal sempre me diz sim, eu acho que alguns ficam com vergonha, sei lá. Você concorda comigo, tá? Pode falar, tá? Pode abrir o microfone e falar. Você concorda comigo? Vê só, vai ter uma corrente passando aqui, e a corrente que está circulando no circuito, você concorda comigo que é toda igual? A corrente que está passando aqui é a mesma que está passando aqui. A corrente que está passando no circuito é toda igual, é ou não é? Concorda? Sim. Então, pronto. Quem tiver com dúvida, eu quero quem estava com. Foi a Ana Vitória, que pediu para eu repetir, e mais alguém que tiver com dúvida, tá? Pode abrir o microfone, não tem problema. Então, veja só, a corrente é toda igual. Então, a gente concordou com isso, tá? A gente tem um potencial maior aqui em cima e um menor aqui embaixo, porque senão não tem corrente, concorda? Não tem corrente. Agora, se você analisar cada um individualmente,
Vê, vai ter uma corrente passando aqui, vai ter uma corrente passando aqui, vai ter uma corrente passando aqui. Só que essas correntes são todas iguais, porque não tem como as cargas ficarem no meio do caminho. As correntes que estão passando no resistor 1 é a mesma que está passando no resistor 2, é a mesma que está passando no resistor 3. A corrente é a quantidade de cargas por segundo. A quantidade de cargas por segundo que está passando aqui é a mesma que está sendo elevada aqui na bateria. Então, tudo igual, tá certo? Agora tem um detalhe. Cada um tem seu próprio desnível. Eu vou botar tudo em cores diferentes. Cada um vai ter o seu próprio desnível, tá? O que não é igual é o desnível. Por quê? Porque se as resistências não são iguais, os desníveis não são iguais. Por que danado os desníveis não são iguais, tá? Por que danado os desníveis não são iguais? Por que V1 é diferente de V2 e é diferente de V3? Tá? Porque para passar essa corrente igual para todo mundo, tá? Eu tenho que V é igual a R vezes I. Né? Ou eu tenho que R, tá? É igual a V sobre I. Tá certo? Então, veja só. Se eu tenho um resistor R1, que é um resistor com uma resistência grande, essa diferença de potencial V1 aqui tem que ser uma diferença de potencial grande para passar a mesma corrente. Se eu tenho um resistor R2, eu vou explicar de outra forma, você vai entender. Vou explicar de outra forma aqui. Cada um vai ter seu próprio diferencial. E não tem problema no final. Vamos supor, vamos botar números, tá? Vamos botar números. Vamos supor que eu tenho uma bateria de 12 volts. 12 volts, tá? Eu tenho 12 volts aqui, tá certo? E eu quero passar uma determinada corrente. Ora, mas vamos supor que a resistência R1 seja a maior de todas. E vamos supor que a corrente que eu esteja passando, só para você botar números, tá? A corrente seja de 1 ampere. Eu vou botar 1 ampere só para ficar fácil, tá? Ora, vamos supor que R1 precise de 6 volts para passar 1 ampere. Ele precisa de 6. Eu já disse que está passando 1 ampere, né? Só que R1 é 6 ohms. Ou seja, ele precisa de 6 volts para passar 1 ampere. Então, qual vai ser a diferença de potencial no V1? O V1 vai ser 6 volts, concorda? Por que vai ser 6 volts? Não está passando 1 ampere? Essa corrente não é igual a essa, que não é igual a essa. Todo mundo tem que passar 1 ampere. Então, se esse cara tem uma resistência de 6 ohms, se esse cara precisa de 6 volts para passar 1 ampere, significa que a diferença de potencial aqui em cima de R1 é de 6 volts. Aí tudo bem, está passando 1 ampere. Vamos supor que o R2 seja 4 volts por ampere. Então, o R2 é 4 volts por ampere, tá? R2 igual a 4 ohms. Ele precisa de 4 volts para passar 1 ampere. A gente já concordou que a corrente é igual. A gente já concordou que a corrente é 1 ampere. Então, qual vai ser o meu V2 aqui? A queda em V2 vai ser igual a quê? Deixa eu botar aqui embaixo. Se R2 é 4 volts por ampere, olha, V1 a gente já viu que é 6 volts. Por quê? V1 vai ser R1 vezes I. E a gente sabe que é 1, então V1 é 6 volts. Já V2 vai ser quanto? Ora, V2 vai ser R2 vezes I, que a gente já concordou que o I é igual a todo mundo. Tá? Então, vai ser 4 volts por ampere, está passando 1 ampere, então o V2 vai ser 4 volts, tá certo?
Lógico que se caiu 6 volts aqui em V1, caiu 4 volts aqui em V2, já dá 10 volts, né? Só pode total cair 12 volts, né? Concorda? Só pode cair no total 12 volts, é a queda total, né? 12 volts, se lembra que é 12 joules para cada coulomb de energia. Eu não posso gastar mais energia aqui do que eu estou fornecendo pela pilha. Então, se aqui caiu 6 e aqui caiu 4 volts, obviamente no resistor 3 vai cair 2 volts, né? Não tem, o último não tem como a gente escolher. Então, o R3 vai ser 2 ohms. O que é que significa 2 ohms? 2 volts para passar 1 ampere. Então, se ele precisa de 2 volts para passar 1 ampere, significa que a queda em V3 é R3 vezes I, que a gente já concordou que I é igual para todo mundo. A gente colocou 1 ampere, tá? Então, deu o quê? A resistência é 2 volts para passar 1 ampere. Então, 2 volts vezes 1 ampere vai dar 2 volts, vai ser a queda. Então, V3 vai ser 2 volts. Veja, 6 volts. Deixa eu botar outra cor aqui. Veja só, 6 volts mais 4 volts mais 2 volts vai dar os 12 volts total. Então, veja só, o cara elevou 12 volts aqui. Está passando 1 ampere. Está passando 1 ampere. O cara elevou 12 volts. O cara pegou, gastou 12 joules para cada coulomb passar. Mas está passando 1 coulomb por segundo em todo o circuito aqui. Esse resistor é um resistor alto. Ele precisa de 6 volts para passar 1 ampere. Então, a queda aqui em V1 vai ser de 6 volts. A queda em V2, a gente calculou 4 volts. A queda em V3, a gente calculou 2 volts. Então, o que é que acontece com esse circuito? Ele elevou 12 volts, caiu 6 volts em V1, caiu 4 volts em V2, dá 10, caiu 2 volts em V3, dá 12, aí chegou no zero. Vamos botar aqui o terra, né? O terrazinho. Então, vamos dizer que o terra seja zero. Então, significa que aqui tem um potencial de 12 volts, não é? Se aqui é zero, aqui está aumentando 12 volts, então aqui está 12 volts. 12 volts, caiu 6, foi para 6 volts aqui. Caiu 4, foi para 2 volts aqui. Caiu 2 volts, foi para zero. Chegou em zero, subiu 12. Aí caiu 6, 4 e 2. Chegou em zero, subiu 12. Caiu 6, 4 e 2. E aí o circuito fica circulando, 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 circulando. Ou seja, esse U total é a queda de V1 mais V2 mais V3. Que no nosso exemplo, o 12 é a queda de 6 mais 4 mais 2. Tá certo? Tá legal? Agora, é o seguinte, eu quero representar esses 3 resistores por um só. Eu quero fazer o mesmo circuito, eu quero colocar 12 volts do mesmo jeito, o nosso U aqui vai ser 12 volts, mas eu quero representar por um resistor só. Qual resistor seria esse? Eu quero que passe quanto? Eu quero que passe 1 ampere. O I aqui tem que ser 1 ampere. A gente não chutou, né? Não disse que tem que ser o de 1 ampere. Então, quanto é que vai ser esse resistor equivalente? Esse resistor equivalente vai ser o seguinte, olha, eu tenho 12 volts e vai cair 12 volts. Ele está representando os 3 resistores como sendo um só, entendeu? Isso é o que significa resistor equivalente. Ora, se ele está caindo 12 volts em 1 ampere, significa que esse resistor é de 12 volts por ampere. 12 volts por ampere ou 12 ohms, concorda? Agora, como é que a gente calcula isso? Fácil. O U né, V1 mais V2 mais V3. O 1 é o resistor equivalente
vezes o I. O V1 é o resistor 1 vezes o I. O V2 é o resistor 2 vezes o I. O V3 é o resistor 3 vezes o I. Obviamente, eu posso botar esse I em evidência. Eu posso botar o I em evidência. Eu vou botar o I em evidência aqui do lado de fora, aqui, tá? Vou botar um parênteses aqui. Ora, eu botei o I em evidência, ficou R1 mais R2 mais R3. Então, em vez de dizer a queda de potencial total é a soma das quedas de potencial de cada um dos resistores, eu digo, olha, já que a corrente é igual, meu amigo, eu posso dizer que eu posso substituir por um resistor equivalente, que é a soma dos resistores. O primeiro resistor era de 6 ohms, 6 volts por ampere. O segundo resistor era de 4 ohms, 4 volts por ampere. O terceiro resistor é de 2 ohms, ou seja, 2 volts. Ai, que saco. Desculpa, gente. 2 volts por ampere. Então, se eu for substituir tudo por aqui resistor equivalente, basta, nesse caso aqui, eu somar a soma dos resistores, porque R1 é 6 volts por ampere, tudo, a corrente é a mesma. 6 volts por ampere, 4 volts por ampere, 2 volts por ampere. Então, no total, o R equivalente vai ser os 12 volts por ampere. 6 mais 4 mais 2, entendeu? Então, o R equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3, e a gente calculou o que a gente queria calcular, que é o resistor equivalente, entendeu? Então, no circuito em série, quando você quer passar 3 resistores para substituir por um só, a maneira que você faz é a soma das resistências. Por quê? Porque a queda total é a soma das quedas, mas como a corrente é igual, então o resistor equivalente é a soma dos resistores. Tá? É isso que eu quis dizer. Eu gostaria de saber se está com dúvida ainda, Ana Vitória. Ana Vitória, diga aí. Beleza? Mais alguém, gente? Tranquilo? Posso passar para resistor em paralelo? Tranquilo? Então tá bom. Lembre-se que essa aula está gravada. Eu sei que está meio bagunçado o quadro, tá meio não, está totalmente bagunçado, né? Mas eu vou tirar foto. Eu vou tirar a foto, botar lá no grupo. Tá? Lógico que só vai entender quem assistiu a aula, né? Porque a gente. Deixa eu ver aqui. Eu quis colocar um exemplo numérico para ficar mais claro. Então, veja o seguinte: os resistores em série, o que eles têm em comum é a mesma corrente, tá? No resistor em paralelo, aí eu vou abrir outra janela aqui, fechar essa, abrir outra. No resistor em paralelo é diferente. O que é que eles vão ter em comum? Primeiramente, eu não vou desenhar o gerador aqui, a pilha. Não vou desenhar a pilha, tá? Mas eu vou colocar 3 resistores, tá certo? Então, lá vem o fiozinho bonitinho aqui, e você vai ter 3 caminhos a percorrer. Você vai ter o caminho 1, você vai ter o caminho 2 e você vai ter o caminho 3. Tá? Então, você tem 3 coisas ligadas, como se você ligasse na tomada. Aqui está a tomada. Deixa eu botar aqui. Aqui está a tomada, aqui está a diferença de potencial. Tá? Aqui está a tomada da sua casa. Pronto.
Aqui está nosso U. Tá? Esse U eu estou botando como a diferença de potencial. Olha só, você liga a enceradeira na tomada, você liga a luz na tomada, você liga o ferro de passar na tomada. Tá certo? Cada um tem sua própria resistência, R1, R2 e R3. Veja se você concorda comigo. Você concorda que a diferença de potencial em cima de R1 não está ligado na tomada? Esses, esses três potenciais, vou botar uma reta aqui. Esses três caras estão no mesmo potencial de um lado e no mesmo potencial do outro. Então, esses três caras estão sujeitos à mesma diferença de potencial, entendeu? Eles estão ligados na mesma tomada, então eles estão na mesma diferença de potencial. O que eles não têm igual é a corrente. Por que eles não têm a corrente? Porque o ferro de passar vai exigir muito mais corrente do que sei lá, uma televisão, sei lá, um computador. O chuveiro elétrico vai exigir muito mais. Então, você vai ter uma corrente que vai passar aqui I1, tá? Você vai ter uma corrente que vai passar aqui I2, e você vai ter uma corrente que vai passar I3, mas todas essas correntes são independentes, porque se você desligar esse cara da tomada, os outros dois vão passar a mesma corrente, porque você está ligando o ferro na tomada. Ei, desligou o chuveiro, aí vai passar mais corrente. No ferro, não, porque ele está ligado na mesma DDP, tá certo? Então, todos os três têm a mesma DDP. Tá? Todas as três têm a mesma DDP. Agora, veja o seguinte: quanto mais coisa você liga na tomada, mais energia você consome, concorda? Tá? Então, eu estou querendo fazer de uma maneira que você concorde comigo. Você vai concordando, porque é muito assim, não é contrassenso, né? Então, você tem uma corrente total aqui, está entrando, e, obviamente, é a corrente total que está saindo, né? E é a corrente que está sendo elevada aqui pelo elevador de potencial. É a corrente que está elevando. O cara está elevando potencial, aí está suprindo esses três caras. Mas só que essa corrente está se dividindo em três caras aqui, não é? Eu posso afirmar, sem ter medo de errar, que se eu pegar a quantidade de cargas que está passando em R1, pegar, somar com a quantidade de cargas que está passando em R2, somar com a quantidade de cargas que está passando em R3, eu vou ter a quantidade de cargas que está passando no fio total, é ou não é? Concorda comigo, gente? Concorda? Se alguém discordar, diga aí, que aí a gente discute. Todos os três estão na mesma diferença potencial, ou seja, U é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. Nesse caso aqui, quem é igual não são as correntes. No circuito em série, a gente viu que quem era igual eram as correntes, né? A corrente nos três resistores eram iguais. Aqui não, a diferença de potencial dos três resistores é que são iguais, tá? Então, quem é que é a soma? A soma é o I total é igual a I1 mais I2 mais I3, entendeu? Isso aqui você pode botar 300 resistores. Estou botando só 3 porque fica mais fácil, tá? Ora, mas qual é? Eu quero substituir esses três resistores por um só. Eu quero substituir esses três resistores por um só, que eu vou chamar de resistor equivalente, que vai consumir a mesma corrente, tá certo? Ele vai estar ligado na tomada, vai o medidor lá de corrente lá, o medidor de energia lá na sua casa vai mostrar a mesma corrente, tá? Então eu quero substituir esses três resistores por um resistor equivalente, tá? Ora, como é que eu calculo esse I? Eu sei que a relação é V igual a R vezes I, né? Então, I, eu posso pegar esse R e passar para cá dividindo. I é igual a V sobre R. Tá?
Lembre-se, eu estou chamando de V a diferença de potencial em cada um desses resistores. Eu estou chamando de U, que é a mesma, né? Mas eu estou chamando de U para quando eu for usar para o resistor equivalente, tá certo? Então, lógico que nesse meu I, que é o I total, tá? Que é esse meu I daqui, eu posso dizer que é V sobre R, mas no caso, como é do resistor equivalente, eu posso dizer que é U sobre o R equivalente, né? U sobre o R equivalente, certo? Mas quem é I1? Quem é I1? I1 vai ser o quê? I1 vai ser V1 sobre R1, não é? Tá? Deixa eu botar, essas setas foram mal feitas aqui. Deixa eu... I1 vai ser V1 sobre R1. Quem vai ser I2? I2 é V2 sobre R2. Tá, gente? Como é que você calcula I3? Como é que você calcula a corrente? Porque a corrente I3 é diferente da corrente I2, que é diferente da corrente I1. Mas eu sei que a soma das correntes é a corrente total. I3 vai ser V3 sobre R3. Então, eu posso escrever aqui, no lugar de 1, eu posso dizer que é V1 sobre R1. No lugar de 2, eu posso dizer que é V2 sobre R2. No lugar de 3, eu posso dizer que é V3 sobre R3. Certo? Só que tem um detalhe, né, gente? Está lembrado que o meu U é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. Ou seja, tudo isso é igual. Então, tudo que está no numerador aqui é igual. Tá? Tudo que está aqui no numerador é tudo coisas iguais. Tá? Então, matematicamente, para a gente, só para a gente. Vamos pegar, representar esse U aqui, vamos representar ele por V, só para ficar fácil de simplificar, tá? E V1, V2 e V3, que são iguais, vamos representar por V também, tá? Vamos representar tudo pela letra V, não são iguais? U não é igual a V1, que não é igual a V2, que não é igual a V3. Eu vou representar por V só para ficar fácil de simplificar, tá? Então, V sobre o resistor equivalente é igual a V sobre R1 mais V sobre R2 mais V sobre R3, né? Eu posso simplesmente simplificar isso tudinho, mas eu não vou simplificar logo agora, não. Vamos colocar em evidência primeiro. Então, V sobre o resistor equivalente. Vou colar o V em evidência. V sobre R1 dividido por V vai ficar 1 sobre R1. Mais V sobre R2 dividido por V vai ficar 1 sobre R2. Mais V sobre R3 dividido por V vai ficar 1 sobre R3. Tá? Coloquei em evidência. E agora, obviamente, eu posso simplificar esse V com esse V aqui. Quando você simplifica, sobra 1, né? Sobra 1, né? Eu não queria usar... Eu vou dar um print aqui e vou continuar no outro quadro aqui embaixo. Tá? Certo? Obviamente, quando a gente fizer as questões, vai ficar mais claro. Então, o que, que a gente quis? A gente quis pegar... Estou colocando sempre 3 resistores, né? Mas você pode botar quantos resistores você quiser. Tá? Então, você tem aqui a diferença de potencial total, que agora eu estou chamando de V, só para facilitar as contas. Você tem R1, estou chamando de R1 lá de cima, né? R1, você tem R1
R2 e R3. Você vai ter a corrente I1, I2 e I3. Você vai ter a corrente total, que é a soma da corrente I1 mais I2 mais I3. E você quer transformar isso num resistor equivalente, que produza a mesma corrente, tá? No mesmo diferencial de potencial, e que vai passar a mesma corrente I. Tá? Vai passar a mesma corrente I. Passar a mesma corrente I. Ora, eu sei que I, esse resistor equivalente aqui, a maneira de eu calcular esse I aqui, vai ser V sobre R equivalente. V1 está todo mundo em cima de V. O V é a diferença de potencial, a diferença de potencial daqui para cá, ó, daqui para cá, é tudo a mesma diferença de potencial, tudo a mesma diferença de potencial, tudo está ligado na mesma tomada. Então, a corrente I1 eu calculo como V sobre R1. A corrente 2 eu calculo V sobre R2. A corrente 3 eu calculo V sobre R3. Eu posso botar o V em evidência, tá? Então fica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Oi, filhota. Papai fez uma canjica bem gostosinha para você, que está dodói. Viu? Tá lá. Você pode tomar só um pouquinho, tem um pedacinho de galinha, tudo. Não coma nada pesado, não, tá? E, obviamente, eu posso cortar esse V aqui, tá? Então, quando eu corto alguma coisa, sobra 1, tá? Porque eu simplifiquei, V por V, sobra 1, né? Então, eu tenho, para o cálculo do resistor equivalente, quando eu estou em paralelo, deixa eu botar outra cor. Quando o resistor está em paralelo, o cálculo é simplesmente esse, ó. É a soma dos inversos, tá? 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. A dificuldade que você vai ter de somar os inversos não influencia na maneira que calcula. A maneira de calcular é assim. Eu sei que muita gente tem dificuldade de somar inversos de frações, né? Mas você entendeu que no caso nos casos de resistores em paralelo, o que eles têm em comum é a diferença de potencial, porque o V em cada resistor é igual. Ó. O V em cada resistor é igual. Todos estão ligados dentro na mesma tomada, entendeu? Então, todos têm o mesmo diferencial, mesma diferença de potencial, a mesma tomada, a mesma tensão. Se eu quero calcular um resistor equivalente, substituir esses três por um resistor equivalente, eu tenho que ir atrás da corrente, porque essa corrente se divide em três, né? Então, a corrente total vai ser a soma das correntes individuais. Mas como é que você calcula cada corrente individual? A corrente total vai ser a corrente que passa em R1, que passa em R2, que passa em R3. Como é que você calcula a corrente que passa em R1? V sobre R1. Como é que você calcula a corrente que passa em R2? V sobre R2. Como é que você calcula a corrente que passa em R3? V sobre R3. Ora, como os V's são iguais aqui, eu posso botar em evidência. Aí eu acho o resistor equivalente. Tá? Mas ainda sobra um tempinho, gente. Eu vou deixar para perguntar na quinta-feira essa parte aqui de dedução, mas eu queria colocar dois exemplos, tá? Dois exemplos para vocês entenderem. A gente já colocou um exemplo numérico, mas eu vou colocar só dois resistores para ficar fácil, tá? Vamos colocar aqui uma bateria de 12 volts, tá? Vou botar um exemplo, tá? Vou botar uma bateria de 12 volts. Eu boto 12 volts porque 12 volts é 2 vezes 3. É um negócio que fica legal.
E vou botar um resistor aqui, um resistor primeiro de 4 ohms, tá? E outro resistor aqui de 8 ohms, tá? 8 ohms. Não, não vou colocar isso não. Vou colocar isso não. Para não dar igual a conta, tá? Vou colocar aqui 2 ohms e colocar o resistor R1, né? E vou colocar o resistor R2, né? De 4 ohms, tá certo? E ligar aqui, tá? Beleza? Muito bem. O resistor equivalente, como é um resistor em série, é a soma dos resistores, R1 mais R2, né? Então, o resistor equivalente vai ser 2 mais 4, que vai dar 6 ohms. 6 ohms é 6 volts por ampere. Eu estou botando 12 volts, vai passar 2 amperes. Mas como é que vai ficar como é que vai ficar o circuito equivalente? O circuito equivalente vai ficar, o resistor equivalente vai ser de 6 ohms, certo? 6 ohms, que é 6 volts por ampere, tá? Ligado em 12 volts. Então, se eu quiser calcular qual é a corrente, como é que eu calculo a corrente aqui? A corrente vai ser o U dividido pelo R equivalente, né? Então, o U é 12 volts, eu preciso de 6 volts para passar cada ampere, vai passar 2 amperes, tá certo? Pronto. Agora vamos tirar a prova dos 9. Vamos ver se é 2 amperes mesmo. Se eu passar 2 amperes aqui, vai estar passando 2 amperes aqui também, os mesmos 2 amperes. Deixa eu botar bem grandão para a gente não achar que são amperes diferentes. Aqui a corrente, ó, 2 amperes, né? Ora, esse cara precisa de 2 volts para passar 1 ampere. Se está passando 2 amperes, a queda dele aqui é 4 volts, não é? Esse cara precisa de 4 volts para passar 1 ampere, mas está passando 2 amperes. Então, se está passando 2 amperes, é porque a queda dele aqui é 8 volts. E está certo, 4 volts mais 8 volts vai dar 12 volts, que é a queda total. Então, bateu tudo, tá? Bateu tudo. Ou seja, o resistor equivalente a esses dois resistores é a soma dos resistores. Ou seja, quando o resistor é em série, é só somar. Tá? Beleza? Agora vamos fazer um exemplo do resistor. Deixa eu tirar um print. Vamos fazer um exemplo do resistor em paralelo. Tá? Vamos ver se dá para me calcular de cabeça aqui. Vamos botar um resistor de 6 ohms aqui e um resistor de 3 ohms aqui, tá? 3 ohms aqui, tá certo? 6 dá 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. E vamos ligar aqui uma diferença de potencial de 4 volts. Tá? Ora, como é que eu sei qual é a corrente que está passando aqui? Tá? Depois vocês vão se habituar a fazer esse cálculo, mas por enquanto vamos calcular primeiro o resistor equivalente. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3, não é isso? Então, 1 sobre o resistor equivalente é igual a, o mínimo aqui é 6, 6 por 6 dá 1, vezes 1, mais 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2, não é isso? Então, vai ficar quanto? Vai ficar 3 sobre 6, não é isso? Então, 1 sobre o resistor equivalente, tá? 3 sobre 6 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Agora, cuidado. O que você calculou foi o inverso do resistor equivalente. Você vai ter que inverter aqui e vai ter que inverter aqui também, tá? Se 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre 2, significa que eu vou inverter aqui, né? O resistor equivalente vai ser o inverso dessa fração.
Aqui é 1/2, vai ficar 2/1, ou seja, 2 ohms. Então, vamos ver. O resistor equivalente é de 2 ohms. E eu estou ligado em 4 volts. Ora, eu preciso de... Desculpa, 4 volts. Eu preciso de... O resistor precisa de 2 volts para passar o ampere, né? 4 volts. Se eu preciso de 2 volts para passar o ampere... Deixa eu botar outra cor. Se eu preciso de 2 volts para passar um ampere, se eu tenho 4 volts, vai passar 2 amperes. Ai, que saco. Então, outra cor aqui. Se eu preciso de 2 volts para passar cada ampere, se eu boto 4 volts, vai passar 2 amperes. Né? Vamos calcular? Como é que você calcula a corrente? Você pega U e divide por R. A corrente vai ser U, que é 4, dividido por 2, vai dar 2 amperes. Então, significa que essa corrente total aqui é de 2 amperes, tá certo? Essa corrente aqui total é de 2 amperes. Tá? Agora, vamos ver se é 2 amperes mesmo? Veja só, os dois estão ligados no mesmo potencial, né? De 4 volts, né? Então, qual é a corrente que passa aqui? Quanto é a corrente I1 e quanto é a corrente I2? Quanto é a corrente I1 e quanto é a corrente I2? Ora, I1 vai ser V, que é igual para os dois, né? V dividido por R1. Vamos chamar esse cara de R1, né? Eita, estou quase acabando a aula. E I2 é V sobre R2, né? Vamos chamar esse cara aqui de R2, concorda? Então, quem é que é I1? I1 vai ser 4 dividido por 6, né? Que vai dar 2 dividido por 3, concorda? E quem vai ser I2? I2 vai ser 4 dividido por 3, né? 4 dividido por 3, né? Beleza? Concorda? É ou não é? Calculei a corrente I1, porque o V é o mesmo. O V é o mesmo. E calculei a corrente 2. E a corrente total não é I1 mais I2, ou seja, 2 sobre 3 mais 4 sobre 3, né? Que vai dar quanto? 6 sobre 3. E 6 sobre 3 quanto é? 2, né? 2 amperes, que era o que a gente estava querendo, a gente estava esperando. Você passou aqui por cima 2/3 de ampere e passou aqui por baixo 4/3 de ampere. Tá certo? 4/3. Se você consomar 4/3 mais 2/3, vai dar 6/3, que dá exatamente 2 amperes, que é a corrente total, tá certo? Tá, gente? Como a gente está finalizando a aula, eu vou fazer a chamada. Eu vou deixar para tirar dúvidas, se vocês tiverem dúvida agora, vou deixar para tirar dúvida na quinta-feira pela manhã, tá? Então, eu não vou perguntar se vocês entenderam ou não. Eu vou querer só que vocês botem chamada para a gente finalizar a aula de hoje. Lembre-se de fazer a tarefa, pessoal. Muita gente não fez a tarefa hoje. É só para hoje. Hoje é o último dia, tá? É você colocar aquelas questões no caderno, a aula de ontem no caderno, tirar uma fotografia do caderno e botar no Classroom. Porque aí eu pego quem está assistindo a aula e quem não está. Não se esqueça também de assinar o blog, tá? Eu estou dando um ponto para quem assinar o blog. Com isso, eu verifico que as pessoas estão de posse do livro. Ela não pode dizer que não assistiu, que não viu o livro, tá? Beleza? Ô, professor, eu não tinha entregue ainda a atividade porque eu pensei que era para botar no caderno as questões de ontem e de hoje, mas é só para botar as questões de ontem e enviar para o senhor. É porque é o seguinte, a gente resolveu tudo ontem, tá? Aí, hoje foi teoria, entendeu? Então, ficou só as de ontem, porque eu pensei que eu ia levar 2 dias para resolver as questões de ontem, mas a gente resolveu só ontem, então é só as de ontem mesmo, tá? Tá bom. Tá bom, gente. Quem for assinando, muito obrigado por terem assistido a aula, ter participado. Obrigado por ter entrado com dúvida, tá?
Muito obrigado por Tchau, ter entrado professor. com dúvida. Até a próxima semana. Valeu. Bom fim de semana. Para você também, bom final de semana, boa Ou sexta. melhor, bom feriado também, né? Já que não é dia do Ah, trabalhador. dia do trabalhador, né? A gente tem dia É. do trabalhador, eu tenho dia dos professores, é o único dia que eu não trabalho. Eu não trabalho. Faz 40 anos que eu não trabalho no dia dos professores. Mas o resto, você pode, até dia de finados eu já trabalhei. Eu trabalhava 24 horas por dia durante muito tempo, todos os dias da semana. E gostaria muito de fazer uma turma especial, sabe? Para a gente ver mais profundamente. Mas eu sei que vocês são muito ocupados. Toma muito tempo as aulas, né? Online, toma muito tempo. Eu sei, meus filhos ficam de 10 horas da manhã até as 4h40 da tarde. Vou até falar um negócio. Ah, deixa eu parar a gravação. Todo mundo já assinou, gente? Falta mais alguém assinar? Eu vou parar, vou interromper a gravação, tá? Beleza? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.